Olá, pessoal, boa tarde. Então, esse material aqui que eu vou mostrar para vocês, ele já está anexado lá no Classroom, tá? E aí o primeiro capítulo, ele conta toda aquela história que a gente conversou em sala, como surgiu a questão da estatística, né? Os métodos estatísticos, tudo que a gente conversou em sala vai estar escrito aqui, caso vocês queiram ler novamente, né? Nessa parte aqui fala das fases do método estatístico. Foi quando eu falei que tem a coleta de dados, aí depois tem a crítica dos dados, depois a apuração dos dados, exposição, apresentação dos dados, né? E a análise desses resultados, né? Para a gente poder fazer o estudo em todo aquele processo de coleta de dados que para te dar alguma informação, né, de algum estudo que você tenha feito. E aqui menciona também que é a questão do comportamento, que o todo, né, que a gente chama de população, para que a gente faça uma análise comportamental ou de algum requisito, né, dessa população, a gente, na verdade, faz num pedaço dela, que é a amostra, e aí coleta esses dados em cima desse resultado é que a gente idealiza que acontece com tudo. Isso tudo vai estar explicando aqui. Aí eu peço a vocês que façam essas questões aqui, que é da página 6 e da 7. Lembrando, pessoal, que no final desse livro, né, do que eu postei lá, do PDF, tem a resposta. Então, caso você queira tirar alguma dúvida para saber se ficou certo, tanto vocês podem estar dando uma olhadinha lá, ou se não, mandando no meu WhatsApp, como eu dei a liberdade a vocês, vocês podem estar perguntando qualquer coisa no WhatsApp, tá? Aí pode me chamar lá no privado e questionar, perguntar, conversar sobre a disciplina, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar entrando em contato comigo por lá ou por e-mail, tá? Lá é mais rápido, né? O e-mail, de repente, demora um pouquinho mais para responder. E aí a gente vem para essa segunda parte aqui da disciplina, que é a população e amostra. Aqui, quando vocês forem dar uma lida, vai estar falando sobre as variáveis, né? Que na verdade é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, por isso se chama de variável. São vários resultados que se dá, né, de alguma coisa, de um fenômeno. Então, temos aqui a explicação do que são variáveis do tipo qualitativa, né, que é quando seus valores são expressos por atributo, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma investigação na sociedade, e aí tem a pergunta, né, o seu sexo, aí masculino ou feminino, cor de pele. Então, quando se responde com palavras, igual vocês estão vendo aqui esse exemplo, a gente chama de variável qualitativa. E quantitativa quando são expressos em valores, em números, né? Por exemplo, quando se pergunta a quantidade de salário que a família recebe, né? Juntando todo mundo da casa, a idade de cada pessoa, no caso aqui, até deram o exemplo, idade dos alunos de uma escola. Então, se eu estiver fazendo um trabalho numa escola e quiser utilizar essa variável, a gente chama essa variável do tipo quantitativa, tá? E aí a gente tem aqui variável contínua e variável discreta, tá? A variável contínua, na verdade, é qualquer valor entre dois limites. E a discreta, quando pertence a um conjunto enumerável. Por exemplo, quando é um conjunto de números naturais. 1, 2, 3, por exemplo. Quantos filhos você tem? Eu não tenho um filho e meio, né? Eu tenho sempre números inteiros de quantidade de filho. Então, 0, 1, 2. Então, quando se responde assim, é porque é uma variável quantitativa, porém, ela é denominada variável discreta. Agora, por exemplo, quando eu tenho medições, né, que aí eu tenho as casas decimais que acabam aparecendo, esses tipos de variáveis são chamados de variável contínua, tá? Então, ó, desse modo geral, que é o que está escrito aqui, as medições dão origem às variáveis contínuas. Já a contagem, né, e aí é 1, 2, 3, 4, ou enumerações, primeiro, segundo, terceiro, as variáveis são discretas, tá? E aí, tá dizendo aqui que geralmente esse elemento, né, é caracterizado com uma dessas três letras, geralmente essas últimas do alfabeto, que é X, Y, Z, né, e diz que aquela resposta, né, pertence a esse conjunto. É só a mesma questão de nomenclatura aqui. Então, a gente tem esse exercício que é para vocês verificarem, né, para classificar
cada item desse aqui em variável quantitativa ou qualitativa. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. Aqui também, se caso ela é discreta ou contínua, aí vão olhando aqui e vai classificando, tá? Lembrando da história de ver lá atrás, que a maioria dessas questões tem a resposta estão lá atrás. Mas se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Aí um pouquinho depois a gente tem aqui, ó, população e amostra. Aí olha o que ele diz. Ao conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum, denominamos população estatística ou universo estatístico. Eu vou analisar uma população, um comportamento, alguma situação nessa determinada população. E aí, dessa população, eu retiro uma parte do todo, né? E aí a gente tem a amostra. E aí, o que a gente percebe? Bom, nessa população que tem características comuns, né? A gente vai tirar uma parte dessa população chamada de amostra, estudar o comportamento, aquela situação, né? Para poder aplicar no todo, tá? É assim que geralmente se fazem os estudos estatísticos. Então, aqui também vocês podem tirar um tempinho para ler, que vai dizer mais ou menos sobre isso que eu acabei de dizer, né? E aí diz aqui, ó, uma amostra é um subconjunto finito de uma população. Ou seja, se eu tenho uma população e eu vou fazer o estudo de um determinado fenômeno dela, alguma situação que eu quero levar em conta, fazer o estudo, eu vou tirar uma parte chamada de amostra, que é o subconjunto finito, né? E aí eu vou fazer toda a análise dessa amostra e depois eu vou falar, não, então, se acontece com esse pedaço, acontece com todo. E aí eu aplico isso no todo, dependendo do qual projeto que eu esteja fazendo, né? Para eu poder dar andamento às pesquisas, por exemplo, tá? E aí a gente tem, ó, amostragem, que existe uma técnica especial, né? Aí aqui é até algo que não é muito usual, tá? Quando vocês forem ler, eu vou até explicar como é que esse livro emprega, que hoje em dia tem muitos aplicativos, software, que você consegue, que você já obtém os números aleatórios e toda a parte amostral para trabalhar, né? Só que esse livro, ele apresenta algo manual para você fazer. Quando vocês forem ler, ele trabalha com uma tabela de números aleatórios, que foi criada e está lá no finalzinho da página. São números aleatórios, né? Vou até mostrar aqui a vocês. Aqui, essa tabelinha aqui, ó. Daqui que eu consigo trabalhar na parte da estatística. Só que isso aqui é uma maneira arcaica manual, mas eu vou mostrar a vocês, só para quando vocês lerem, não ficar com dúvida. Olha o que ele fez, o exemplo que ele utilizou. Vamos obter uma amostra representativa para a pesquisa da estatura de 90 alunos de uma escola. Aí olha como ele fez. Enumerou cada aluno de 0,1 a 90. E aí, escrevendo os números de 1 a 90 em pedaços de papéis, de um mesmo papel, colocando numa caixa. Agita e aí tira 10% desses 90, que 10% vão ser 9 papeizinhos. Então, cada aluno que foi enumerado, de 0,1 a 90, o número que tirar, ele vai falar, aquele aluno, um exemplo, eu tirei o número 04. Aí eu vou lá na tabela ver quem é o aluno 04. Aí pego a estatura dele. E aí eu monto esses 9 alunos, né? Que eu aleatoriamente peguei e analiso a estatura de cada um deles. Então, eu, na verdade, dessa forma aqui, eu ainda não utilizei a tabela de números aleatórios. Eu fiz algo menor, né? Agora, quando é muito grande, o livro traz para a gente essa tal tabela de números aleatórios, que até na próxima página a gente vai ver. Por exemplo, utilizando a tabela de números aleatórios, né? Ele diz o seguinte, supondo o exemplo anterior, né? Que 90 alunos, dos 90 alunos, 54 são meninos e 36 são meninas, né? Vamos obter a amostra proporcional estratificada, tá? Que aí que na verdade são o que ele chama aqui de estratos, né?
muitas vezes a população se divide em subpopulações, né? Então a gente chama isso de estratos, né? Então vamos voltar aqui como ele fez. São, portanto, 2 estratos, né? 2 variáveis, sexo masculino e sexo feminino. E queremos uma amostra de 10%. Aí o que ele fez? Montou essa tabelinha. Masculino, feminino, ele tinha dito que 54, vamos supor que sejam masculino, que são os meninos, e 36 são as meninas, né, sexo feminino. Ele fez 10% desse valor, então dá 5,4, 10% de 36 dá 3,6, então 10% desse total deu 9, tá vendo? Pronto. Aí olha o que ele fez. Uma outra forma de analisar, além da tabela. Numeramos os alunos novamente de 01 a 90, que foi o que a gente fez na página anterior, sendo que de 01 a 54 corresponde às meninas e 55 a 90 meninas, né? Meninos de 01 a 54 e meninas de 55 a 90. Ele pegou cada aluno, aí colocou o aluno, sei lá, João, seu número é 01, o Pedro, seu número é 02, Kaique, 03, e foi fazendo isso com os 54 meninos. Com as meninas também. Ana, seu número é 55. Beatriz, seu número é 56. Fez isso numa tabela. E aí ele chegou lá na tabela de números aleatórios, que é aquela que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Ele aleatoriamente, a pessoa, vocês escolhem aleatoriamente. Nesse caso aqui, ele decidiu escolher a primeira e a segunda coluna, né? Da esquerda, de cima para baixo, obtendo os números. Esses números todos aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele pegou essa numeração toda. Pegou um montão lá, né? Aí, voltando aqui, a tabela que tá lá no final, só para vocês entenderem. Ele veio aqui, ó, pegou esses números aqui, ó, 5, 7, 28, 92, tá vendo? 90, 80, que é a sequência aqui, ele aqui, ó, 57, 28, 92, 90, tá vendo? Ele pegou dessa tabela aqui, pegando o primeiro algarismo da primeira coluna com o segundo da segunda coluna, aí formou 57, 28, 92, ele pegou alguns, tá vendo? Aí, o que ele fez? Temos, então, bom, começou aqui, 57, a gente tinha nomeado que era de 55 a 90 seriam as meninas. Então, 57 é uma menina. O 28, a gente tinha nomeado o menino do 01 ao 90, né? No caso, aliás, 01 a 54, né? Então, o 28 é um menino. O 22 é um menino, né? Porque o 92 não tem 92 alunos, só são 90, por isso que ele cortou aqui o 92. O 90 é um menino, 80 é um menino, 22 é uma menina, né? 22 é um menino, 56 é uma menina, 79. Aí, no caso aqui, ele acabou pulando. 53 é um menino, né? O 18 é um menino. 53, aí no caso aqui, ele acabou cortando também. 03, 27. Quando ele colocou isso, ele percebeu que já foram os 9, ó. Por isso que ele não colocou mais os próximos números, ó. 28, 22, 53, 18, 3. Aqui já tinham chegado nos 4, né? Porque é quase 10%, tá vendo? Ó, a amostra, são 4. E aqui, 28, 22, né? 53, 18, 03, tá vendo? Ele não quis colocar o 79. É uma forma aleatória, ele foi pegando. 5 de um e 5 de outro. Aliás, 4 da menina e 5 do menino. Ele pegou aleatoriamente. É meio sem nexo um pouco a utilização dessa tabela, mas a utilização da tabela você usa da forma que você quiser, aleatoriamente. Você que monta, né, no caso aqui, a sua amostra, que nesse caso são 5 e nesse caso são 4 meninas e 5 meninos. Então, você aqui montou 9. Pronto.
Agora você vai lá na tabela que foi criada de meninos e meninas, e aí observa para quem eu dei o número 28. Qual é o nome do menino? Sei lá, é Marcos. Ah, Marcos, você era o número 28. Qual é a sua estatura? Anota na tabela. E você, 22, quem é? É um menino? Ah, é João. Ah, João é o número 22. Qual é a sua estatura? Anota. Ah, 53. Quem é o número 53? É como se fosse um sorteio, na verdade, né? É um sorteio. Então, utiliza-se a tabela para você não sortear, colocar, dar mais trabalho de colocar numa caixinha, como naquele exemplo que eu falei anteriormente. Ah, quem é o 57? 57 é uma menina. Ah, é Joaquina. Pronto. Joaquina, qual é a sua estatura? E aí você vai anotar essas 9 estaturas e você vai verificar, né? A média das estaturas daquela escola dos 90 alunos. Um trabalho danado, na verdade, mas antigamente era feito assim, de forma manual, utilizando a tabela de números aleatórios e mesmo assim você aleatoriamente escolhia, né, a quantidade de números que você queria, que no caso aqui a gente sabe que é 10%, então aqui no caso, né, o vírgula 4, quando for acima 5 ou acima de 5, a gente arredonda para o próximo, e quando for 0 a 4, a gente tira essa parte decimal, né? Então, no caso, arredondamento aqui foi 5. Aqui, como passou de 5, é o número 6, então a gente arredonda para 4, né? Então, a gente tem 9 amostras, e aí ficou sendo 5 masculino e 4 feminino. E aí, na tabela aleatória, eu tirei os 9 que eu queria, os 5 meninos e os 4 meninas. Pulei alguns, porque foi a escolha do autor aqui, a gente poderia escolher qualquer um. Depois, dentre essas 9, eu vou na tabelinha, como eu falei para vocês, ver quem é o aluno menino do número 28. Pego a estatura dele e vou anotando, e aí eu faço a análise, né, da média da estatura da escola. É algo trabalhoso, porém, na época, antigamente, era feito assim, de certa forma, manual. Hoje em dia, a gente tem vários aplicativos e site e um monte de outras ferramentas que facilitam de te dar, nesse formato aleatório, né, os valores para você, daí então, estudar estatisticamente aquela situação, entenderam? Aí, se vocês quiserem, não é obrigado, mas a gente tem algumas atividades. Se caso vocês quiserem, podem fazer a número 3. Sentindo alguma dúvida, só me chamar no WhatsApp, tá certo?